Aí galera do nono ano, tudo certo? Hoje o assunto é África, mas não o aspecto natural que a gente já estudou, é o aspecto demográfico, o aspecto social da África, tudo bem? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, primeira informação é: a África, a população africana é composta por uma diversidade étnica. São vários países compostos por culturas totalmente diferentes, por populações totalmente diferentes. Algumas delas ainda estão numa organização tribal, ou seja, são tribos que foram postas em países, muitas rivais, fatos que geram guerras civis, no período de imperialismo, tudo bem? Então, primeira coisa, a África ela tem uma composição cultural muito ampla. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o crescimento demográfico africano. Lembrando, o que é o crescimento demográfico? É o crescimento da população, ou seja, nós pegamos os dados de natalidade, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Se esse número é elevado, a população está subindo, crescendo. Se esse número é baixo, a população está reduzindo. E o caso africano, ela tem um crescimento demográfico atípico. Por quê? Até 1950, a África, a maior parte dos países africanos, tinha um baixo crescimento demográfico. Mas por que atípico? Porque em outras regiões do mundo não era assim. E por que será que até 1950 a África tinha um baixo crescimento demográfico? Aí nós temos de lembrar o papel que esses caras realizaram no período de colonialismo e no período de imperialismo. Houve muita morte, uma redução muito grande da população, principalmente masculina, tudo bem? Então demorou algum tempo para a África se recompor. E daí, na década de 1980, quando o mundo reduzia suas taxas, a África subia. Então foi um movimento contrário, tá? Então nós temos que pensar que esse crescimento demográfico da África ele é atípico. Rapaziada, quando o assunto é população, quando o assunto é demografia, nós temos um amigo muito importante que é a pirâmide etária, que é um gráfico denominado de pirâmide etária. E por que ele é importante? Porque ele resume a situação demográfica de um país, populacional de um país, de uma maneira bem sucinta. Ao invés de você ler um texto sobre a condição demográfica de uma dada região, você analisa uma pirâmide etária. Relembrando, o que é isso? Então, como que a gente interpreta esse gráfico? É o seguinte: a pirâmide etária é composta por fases, base, meio e o topo, onde aqui estão a quantidade de pessoas por faixa etária. A base é composta pela natalidade, pelas crianças, o meio, população adulta, e o topo pelos idosos. Tudo bem? E aí há um problema na pirâmide etária de vários países africanos, porque ela tem a forma triangular. E a forma triangular é típica de país subdesenvolvido. Sempre que vocês baterem o olho numa pirâmide etária em formato triangular, como essa representação que eu trouxe aqui, isso é sinal de um país muito desenvolvido. Por quê? A base representa a natalidade. Se a base é larga, representa que há uma alta natalidade. Isso é um problema, principalmente nos países africanos, certo? Se o topo é estreito, quer dizer que há poucos idosos. Ou seja, não há uma qualidade de vida suficiente para que grandes porcentagens, grandes quantidades da população atinjam a idade, sejam considerados idosos. Então, ou seja, como que a gente analisa uma pirâmide dessa, que é típica, repito, de país subdesenvolvido? Nasce muita gente e há poucos idosos, ou seja, é um país com baixa qualidade de vida. Se a gente fosse pegar os índices de desenvolvimento humano da ONU, certamente esses países estão classificados como subdesenvolvidos. Tudo bem? Então, bater um olho, pirâmide demográfica triangular, problema, país subdesenvolvido. E quando eu penso na concentração demográfica da África, da população africana, eu preciso lembrar das aulas passadas, ou seja, existe aí uma unidade natural muito forte que influencia de maneira contundente as populações, a economia, toda a vida africana, é o Saara, certo? Então, obviamente que quando eu bato o olho num mapa de concentração demográfica, o Saara é vazio. Temos dois pontos de concentração demográfica muito fortes. O Golfo da Guiné, que é essa região aqui, tudo bem? Onde está, por exemplo, a Nigéria. E por que eu falo da Nigéria? Porque é
um país onde há um crescimento demográfico grande, principalmente nas cidades. Então, Lagos, na Nigéria, é uma megacidade que preocupa a ONU. Outra região de grande concentração populacional é o Vale do Rio Nilo. Isso desde os períodos ali do Egito, tudo bem? Obviamente que o Nilo é quem fornece as condições mínimas, as condições naturais mínimas para que a população se instale. Tudo bem? Espero ter dado uma luz aí para vocês. Bons estudos e bola para frente.